seria o fim deste modelo de igreja. A estrutura substitui a essência do evangelho. Você faz parte do sistema. Que igreja você serve, a dos apóstolos ou do sistema? Pastor e doutor em apologética, vai te fazer refletir neste vídeo agora mesmo. Em Bragança, na praça pública, lugar gostoso, centenário, tá de tudo literário, centenário também. E eu tô aqui para falar um pouquinho do sistema religioso. Eu não consigo passar na frente de uma igreja evangélica e achar que ela é evangélica. Eu não consigo passar na frente, achar que é uma igreja de Deus, que é uma igreja cristã, porque é igreja, é templo, é local, é barro, é tijolo. E Jesus disse que isso não era o desejo dele. Ele destruiu o templo. Essas igrejinhas não passam nem perto do templo, não é nem a garagem do templo. E Jesus destruiu o templo. Então, ele é contra o sistema religioso, ainda é, porque ele está presente no nosso meio, e a religião inventou um sistema onde as pessoas sentem bem, buscam o melhor, e hoje estão buscando mesmo, ou seja, as igrejas estão modernizando, hoje tem barzinho nas igrejas, tem jogatina, enfim, tem tudo que você quer, você não precisa sair da igreja. Mas eu cheguei a pensar nisso um dia, que a igreja ia funcionar desse jeito. Eu cheguei até a fazer um movimento assim, quando fui pastor, e funcionou. A gente chamava de sabadão. Pois é, estava errado. Hoje as pessoas que estão na bolha, aquela pessoa que pega a Bíblia e vai para o culto, sente no culto, que sente medo, sente culpa. Às vezes algumas pessoas sentem prazer porque encontram com as outras pessoas lá dentro, mas que evangelho é pregado? Eu tenho ido em algumas igrejas, eu não tenho visto o evangelho ser pregado. Eu tenho visto tudo, menos o evangelho. Eu tenho visto som de qualidade em algumas igrejas boas. Eu tenho visto tudo de bom numa igreja, menos o evangelho de Jesus. Pessoas maravilhosas que te cativam, que te abraçam, que pegam no seu braço, que chama você de família. Nós somos uma família, mas eu não vejo essa igreja tendo obras sociais. É uma igreja que pode ter fé em Jesus que eles criaram, mas em Jesus que não é o da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele reparte o pão, ele ajuda os pobres, ele mostra os caminhos. E essas igrejas que também não cresceram, que o pastor se acostumou como se fosse o fundo da sua casa ou a sala da sua casa, e ele prega aquele evangelho água com açúcar. O outro já tem muito conhecimento, mas também não faz nada. Então, eu gostaria muito de ter condições financeiras para começar um trabalho aqui em Bragança, ou qualquer outra cidade, onde eu pudesse fazer obra social. Obra social. Eu admiro muito o trabalho do padre Júlio, que estudei com ele no seminário. Não vou discutir a religiosidade dele, mas a obra social que esse homem faz, aqui no Brasil eu acho que não tem ninguém que possa fazer. Ninguém. É maravilhosa. O outro padre que eu admiro, não sei se ele vive ainda, é o padre Haroldo Hans, que tinha um centro de recuperação. Nós começamos em Bragança a ter um centro de recuperação, mas o inimigo foi astuto, ou seja, a igreja não pôde ter continuidade por adversidades, talvez na vida pessoal, na saúde das pessoas que frequentavam a igreja, na terapia, na psicologia, das pessoas que frequentavam a igreja. Não todos, claro, tem pessoas lá que eu admiro até hoje, mas pessoas, os verdadeiros inimigos são da sua casa, às vezes. Da casa pode ser da igreja, pode ser da sua casa. Enfim, é isso. Estou aqui na praça em Bragança Paulista e resolvi gravar um vídeo. Hoje eu estava ouvindo nas redes sociais, acho que foi no TikTok, sobre igreja. Eu tenho pesquisado muito sobre igreja
no âmbito sociológico, filosófico, espiritual, e também vi um debate na Rádio Melodia no Rio de Janeiro. Ou seja, a igreja não é a mesma. Pronto. Tem muita gente desconfiando. Alguém disse assim, eu estou pegando uns dados importantes, alguém disse assim, o diabo, ao invés de entrar pela porta da frente, para você perceber que é uma atitude demoníaca, ele está entrando pela porta do fundo, fazendo as igrejas ficarem lindas, bonitas, maravilhosas, pretas, cinza, um som maravilhoso, tudo para você pensar que é igreja. Não se prega mais como antigamente, não se prega arrependimento, se prega paz, alegria, tranquilidade, felicidade, dinheiro, prosperidade, se reúne em casas, formam células. O diabo usou uma estratégia interessante, ele usou uma estratégia de estar ao lado das pessoas e fazê-las felizes. Então as igrejas hoje têm profissionais que dão aula. Se foi a Ana Paula da Valadão, da Lagoinha, que falou isso, a respeito de tudo que eu quero falar aqui. Ou seja, para você ser achado nas redes, para você ser encontrado, para você achado ser uma igreja maravilhosa, linda, com muito som, com muita alegria, com muito tudo. Ou seja, tudo que você gosta, essa igreja vai ter, e daí associa um pouco na palavra. Só que as pessoas que estão na bolha, são aquelas que estão na igreja, sendo doutrinadas há tempo, ela vive numa bolha. Ela tem um discurso antigo. Eu estou acordado já faz uns 2 anos para isso. Depois de 40 anos de igreja, vendo tudo mudado, diferenciado, eu falei, não, isso não é igreja para mim. Não sou desigrejado, eu sou desprediado. Eu quero uma igreja que tenha obra social, uma igreja que pregue o evangelho. Essa igreja, como não tem um local onde você possa ir hoje, essa igreja, como diz o Walter McAllister numa pregação dele, acho que foi ele que disse isso, está sem DNA. Não, foi o Caio Fábio. Está sem DNA. Então os grandes pregadores estão falando a respeito desse momento da igreja. E algumas pessoas estão cegas ainda, elas estão com o discurso antigo. Não deixeis a vossa congregação como é costume de muitos e tal. E não perceberam que Jesus, naquela época, ele já era contra o sistema religioso. Ele era contra os fariseus, ele era contra os judeus. E também algumas não perceberam que Jesus não fundou a igreja nenhuma. Vocês estão indo em que igreja que vocês estão frequentando? Então, basta perceber que você não está em igreja de Jesus. Essa igreja que existe hoje aí é marketeada, é coaching, é pregador com elocução, com radiativo, energético, mas igreja mesmo não. Creia em Jesus, creia no Evangelho, creia nas Sagradas Escrituras, creia, busque em Jesus a salvação. É possível você ser santo, separado para servir a Jesus na sua casa, sozinho? Então esse evangelho que era pregado de casa em casa antigamente não existe mais. Essa coisa de que célula é isso aí é mentira. Então, calma. Preste atenção, saia da bolha. Enquanto você está no sistema, você é comandado.